Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Fatos e canções, casos e curiosidades da música brasileira e estrangeira. Todos os dias, de segunda a sexta, das 9 às 11 da manhã, aqui na Rádio Universitária. Começa agora o Estação Esportiva. As notícias do mundo do esporte de um jeito que você nunca ouviu. Muito boa noite a você, ouvinte que está ligado na Universitária pelos 870 AM do seu rádio ou conectado pelo nosso site www.radio.ufg.br. Está começando agora o Estação Esportiva, uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E quem vai estar com você nesse início de noite de quarta-feira sou eu, Daniela Versiani, hoje acompanhada da Gabriela Starneck. Muito boa noite para você, Gabi. Boa noite, Daniela. E no programa de hoje você confere uma entrevista sobre violência nos estádios com o sociólogo do esporte, Fernando Segura Trejo. Você vai conferir também as notícias sobre a Série A e Série B do Brasileirão. Além disso, vamos trazer as principais notícias do que está acontecendo no futebol goiano. Tudo isso e muito mais você acompanha na sequência do Estação Esportiva de hoje. Futebol goiano. E começamos o bloco de futebol goiano de hoje falando do Goiás. O Esmeraldino já começou bem no retorno do campeonato ao vencer o CSA por 3-0. Pois é, Gabi, a vitória sobre o vice-líder da Série B elevou a moral da equipe esmeraldina que chegou ao G4. A atuação do time foi uma das melhores da competição e se em time que está ganhando não se mexe contra o Figueirense, o clube vai ter apenas uma mudança. Exatamente, Daniela, o Goiás vai jogar contra a equipe catarinense na casa dos adversários. A partida vai ser sexta-feira, às 9h30 da noite. A mudança que vai ter no time é a volta de Gilberto. O volante cumpriu suspensão e entra no lugar de João Afonso. O técnico do Esmeraldino declarou que a equipe se adaptou muito bem ao estilo de jogo mais ofensivo. Ney Franco escalou o time com 3 jogadores no meio-campo e 3 no ataque, o que deu muito certo, já que o Verdão venceu por 3-0. E o Goiás viaja amanhã para o duelo contra o Figueirense. A equipe que entra em campo já foi definida por Ney Franco. Exatamente, Gabi, bora lá. Marcos é o goleiro. Compondo a defesa vem Alex Silva na lateral direita, Victor Ramos e David Duarte na zaga e Hernandes na esquerda. No meio-campo vão estar Gilberto, Giovani e Renato Cajá. E mais à frente, os escalados devem ser Felipe Garcia, Lucão e Michael. O Esmeraldino já está devidamente escalado e dentre os 11 jogadores que tem em questão que vem se destacando na equipe. O goleiro Marcos, que entrou na vaga de Marcelo Rangel e não saiu mais. Rangel saiu machucado na partida contra o Atlético. Agora o atleta já está recuperado, mas não há previsão de mudanças nessa posição. Pois é, Gabi, o Marcos foi muito elogiado aí pelo preparador de goleiros do Goiás. De acordo com Marlos Gomes, quando alguém entra nessa posição e se destaca, tem que dar sequência a isso. O preparador destacou ainda que esse é o momento de Marcos, que trabalhou muito para fazer essa fase acontecer. Enquanto isso, Marcelo Rangel, que já se recuperou, está disputando o Campeonato Brasileiro de Aspirantes com a camisa esmeraldina. E se a situação do Goiás no campeonato está indo muito bem, a do Vila Nova não é tão estável assim. Aliás, estabilidade é a palavra que falta na equipe colorada. Pois é, Daniela, a equipe de Emerson Maria começou bem no campeonato, ocupando as primeiras posições na tabela. Mas ao longo do campeonato, o Vila não conseguiu manter a boa sequência. O último confronto do Tigre foi um duelo direto contra o Avaí. Exatamente, Gabi. Fora de casa, o Colorado perdeu por 1-0. O gol do adversário saiu no final do segundo tempo e tirou o clube goiano do G4. Mas a busca para ficar entre os 4 melhores da Série B ainda é o foco do Vila. Agora o Tigre tem pela frente o CRB.
A equipe de Alagoas está mal das pernas no campeonato e vem a Goiânia na sexta-feira para tentar sair da zona de rebaixamento. Para o Tigre, é a chance de começar a fazer um segundo turno mais equilibrado e reconstruir a confiança do torcedor. E confiança é uma coisa que não está muito em alta na equipe, viu, Gabi? Em 5 partidas, o Vila perdeu 3, empatou uma e ganhou outra. Atualmente, o Tigre ocupa a 8ª posição na tabela e o jogo de sexta pode deixar o Colorado pertinho do G4. E agora vamos falar do Atlético, que entra em campo no sábado. A partida vai ser contra o Coritiba, no estádio Antônio Ascioli, que está pronto para a reinauguração. A última partida do Dragão foi contra o Criciúma. O clube goiano vencia por 1-0, mas levou o empate no finalzinho. Além de perder a vitória, o Dragão saiu de campo desfalcado, já que depois de uma confusão, Gilvan e Júnior Brandão foram expulsos. Pois é, Daniela, para o jogo contra o Coritiba, o comandante Cláudio Tecante vai ter que mandar um time mais alternativo a campo. O Dragão vem meio desfalcado e uma das ausências que mais preocupam é a do artilheiro Júnior Brandão. Com certeza, Gabi, o atacante tem 9 gols e é o artilheiro da Série B, empatado com o Lucão, do Goiás. A expectativa é que Denilson seja o substituto para a partida contra o Coxa. O ex-jogador do Campinense entrou no confronto contra o São Bento e pode ser que faça seu primeiro duelo como titular. O jogo contra o Curitiba é um confronto direto pela briga ao G4. O Coxa está na 10ª posição com 29 pontos, apenas 3 da zona de acesso, a elite do futebol brasileiro. Enquanto o Dragão está em 5º com 31 e se vencer volta para o G4. Mas além do jogo em si, a partida contra o Curitiba vai ter um gostinho especial. O Atlético vai mandar o jogo no estádio Antônio Ascioli, que foi reformado e aprovado pela CBF. O vice-presidente do rubro-negro, Adson Batista, declarou que está orgulhoso do resultado da reforma. O local vai ser chamado de Castelo do Dragão e vai receber os jogos do Atlético até o final da temporada da Série B. O volante Pedro Bambu falou sobre a expectativa de jogar no estádio reformado e com um jogo tão importante para o Dragão. Está totalmente diferente pela estrutura que está. É uma coisa que a gente ficou impressionado por isso, porque quando a gente foi jogar lá o amistoso, era um estádio simples e hoje está moderno. É um estádio que se modernizou bastante. A expectativa é muito grande, que a gente possa estrear o nosso estádio e estrear com vitória. É isso que a gente vai procurar fazer, que para a gente seria uma das coisas que seria bom acontecer assim. Aqui a expectativa não só minha, como de todo o grupo, está muito grande, principalmente por a reinauguração do Ascioli, que é um estádio do Atlético mesmo, é a sua casa, é Campinas, e a gente vai contar principalmente com o apoio do nosso torcedor. Esperamos que possamos dar alegria ao nosso torcedor, que é o que importa. O estádio agora vai ter capacidade para 10.500 torcedores e os ingressos para o confronto de sábado já estão sendo vendidos. O bilhete está R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia. Os ingressos de meia entrada já foram esgotados. A venda está sendo feita no próprio Antônio Ascioli, que fica em Campinas, e também no centro de treinamento do clube, no setor Urias Magalhães. A partida contra o Coritiba vai ser no sábado, às 4h30 da tarde. O confronto é válido pela 21ª rodada do Brasileirão Série B. Além do futebol. Além do futebol. Além do futebol. A violência entre as torcidas de times de futebol é uma realidade que assombra a sociedade brasileira e especialmente os torcedores que frequentam os estádios. Pois é, Daniela, os conflitos quase sempre extrapolam os limites das arquibancadas e invadem as ruas em confrontos que criam situações de desordem e de pânico em espaços públicos. São fatos que também desafiam os métodos aplicados pelas forças de segurança do Estado. Os times profissionais de Goiás, diga-se de passagem, têm sofrido frequentes punições em razão da violência praticada por suas próprias torcidas. E para aprofundarmos este assunto, temos a presença hoje do professor e pesquisador da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, Fernando Segura Trejo, pós-doutor na área de Sociologia do Esporte, além de ser um estudioso do fenômeno da violência nas torcidas de futebol. Vamos acompanhar a entrevista feita pela repórter Mariana Siqueira. Como o senhor analisa a questão da violência das torcidas no Brasil? É um fenômeno que existe há muitos anos, mas que também se dá em outros contextos
E eu acho que é um problema que pode se trabalhar, não sei se pode ser resolvido completamente, mas eu acredito que existe esperança e existem caminhos para trabalhar essa questão. E ele é um fenômeno pontual do Brasil ou ele acontece ou de outras formas ou semelhante nos outros países? Não é um fenômeno específico do Brasil, existem vários países, na maioria dos países onde o futebol é muito importante, existiu durante muitas décadas na Inglaterra, foi tratado, existe na Argentina, eu acho que o cenário da Argentina é um pouco mais complicado que o cenário do Brasil. E agora é um problema realmente importante na Europa do Leste. Tem algum ponto que é comum, assim, entre os países? Eu diria que o ponto comum entre os diferentes países é a cultura machista dentro dessa violência dos torcedores. Certo. E as torcidas organizadas, elas são bastante lembradas como responsáveis pela violência nos estádios. Como você vê isso? Eu discordo aí. Eu acho que as torcidas organizadas muitas vezes participam de diferentes formas de violência, porque a violência é um fenômeno multifacético, digamos. Às vezes participam, mas não são o único ator que produz violência. Pelo contrário, às vezes elas sofrem também certa violência. E como que a polícia, qual é o papel da polícia nessas violências? Como a polícia encara a violência nos estádios? Bem, a polícia é um ator cujo comportamento é fundamental para conter, reduzir a violência, mas às vezes os excessos da polícia podem gerar ainda mais violência. Existem diferentes modelos que foram implementados no mundo. Existe o modelo inglês de tolerância zero, que é um modelo com o qual eu não concordo particularmente, porque envolve a exclusão das classes populares dentro do âmbito do futebol, mas existe também a alternativa da Alemanha e da Bélgica, onde foi trabalhado toda a questão da festa das torcidas, que lá chamam-se de grupos ultras, foi trabalhada, e que é um modelo que também foi implementado, já está sendo implementado na Colômbia, para ter um exemplo latino-americano desse modelo que privilegia a festa e a cultura das torcidas. Tem alguma característica específica assim, do Brasil, da ação das polícias? Bem, eu acho que a polícia tem que ser acompanhada nesse trabalho, que às vezes deixamos a polícia sozinha nesse trabalho. Por exemplo, no modelo que eu estava citando da Alemanha e da Colômbia, existem mediadores que muitas vezes ajudam entre esse trabalho, entre esse diálogo que às vezes não existe entre a polícia e as torcidas, e que poderíamos ajudar um pouco mais a polícia e não deixar ela sozinha resolver esse problema, porque às vezes ela não consegue resolvê-lo. Sim, e ainda existe outro tipo de violência caracterizada como simbólica, por exemplo, contra as mulheres e contra um público específico, né, contra a comunidade gay. Sim, existe. É uma das questões pendentes no âmbito internacional do futebol. Eu acho que a questão do racismo já está sendo bem tratada, pelo menos existe uma vontade de tratá-la, de não ter tolerância a respeito do racismo, mas com a homofobia, com o respeito das minorias, ainda falta um trabalho enorme dentro do âmbito do futebol. E tem alguma questão mais que você queira apontar sobre a pesquisa que você achou interessante no decorrer dela? Bem, meu interesse é justamente aqueles modelos e aqueles projetos que conseguem sair da violência. Eu não tenho interesse de trabalhar sobre a questão da violência e ficar na questão da violência. Pelo contrário, eu estou procurando alternativas, projetos que foram implementados em outros lugares do mundo, projetos de desenvolvimento social através do futebol. E estou numa pesquisa em andamento com meus alunos da pós-graduação de Sociologia. Estamos na fase de coleta de dados e daqui a uns meses poderemos compartilhar com vocês essa pesquisa e os resultados, que já tem um ano de pesquisa de campo com as torcidas organizadas aqui do Estado e com a Polícia Militar também. Tá certo. Obrigada, professora. A universitária agradece a participação. Eu que agradeço. No ar, Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. Brasileirão.
Na Universitária são 6 horas e 46 minutos e ontem 2 partidas abriram a 21ª rodada da Série B. No Bento Freitas, Brasil de Pelotas e Avaí duelaram pelos 3 pontos. Mesmo jogando em casa, o time gaúcho teve dificuldades dentro de campo. O Chavante viu o Leão da Ilha sair na frente com um golaço de Renato ainda no primeiro tempo. O jogador recebeu André Mortis e percebeu o goleiro adiantado e deu um toque de categoria por cobertura para o fundo das redes. E o que já não estava bom ficou ainda pior. O Brasil de Pelotas ficou com um jogador a menos. O meio-campista Pereira fez falta em Luan, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso pelo árbitro paulista Rodrigo Guarizo, do Amaral. Na segunda etapa, o ritmo de jogo caiu e o Avaí passou a administrar a vantagem. Mesmo com um jogador a menos, a equipe gaúcha adotou uma postura mais ofensiva, dando emoção após minutos finais do duelo. Exatamente, Gabi. Aos 41, Itaqui levantou a bola na área e o zagueiro Leandro Camilo desviou de cabeça para empatar a peleja. Com empate heróico, o Brasil de Pelotas se mantém temporariamente fora da zona de rebaixamento. Com 23 pontos, a equipe de Pelotas é a primeira fora da zona da degola, com 2 pontos a mais que Londrina e CRB, que vão entrar em campo na sexta-feira. E para a equipe de Florianópolis, o resultado não foi bom, viu, Daniela? Pois é, Gabi, o time visitante soma 33 pontos e é o terceiro colocado na tabela, mas pode perder a vaga no G4, já que o Atlético Goianiense, Goiás e Figueirense e Vila Nova ainda jogam na rodada e precisam apenas de uma vitória para ultrapassá-lo. E a Ponte Preta recebeu o Criciúma no Moisés Lucarelli. Na volta da torcida ao majestoso, a Macaca venceu e entrou no G4 pela primeira vez nessa Série B. E a noite era mesmo dos volantes, viu, Gabi? O time de Campinas bateu o Tigre por 3-1 com 3 gols de volantes. Lucas Mineiro, de cabeça, e João Vitor marcaram na etapa inicial. Alex Maranhão diminuiu para o Criciúma. Depois do intervalo, o estreante Bruno Ramires deu números finais à partida. 3-1 para a Ponte Preta. Com triunfo, a Macaca encerrou uma série de 5 jogos de invencibilidade da equipe paranaense. Agora a equipe paulista vai ter que secar 5 concorrentes para permanecer no G4. Mas ainda que a Ponte deixe o grupo de acesso, a segunda vitória consecutiva novamente com autoridade mostra que o time pode começar a sonhar com algo a mais na competição. E na Série A não teve jogo, mas teve mais um treinador demitido. Na lanterna da competição, o Paraná resolveu mudar o comando técnico da equipe para a sequência do Brasileirão. Mais um danço das cadeiras aí, né, Gabi? Isso mesmo, o Rogério Micali não é mais técnico do Paraná. O tricolor anunciou a saída dele por meio do site oficial do clube na noite de ontem. Segundo a nota, a decisão foi tomada em comum acordo entre a diretoria e o técnico. Micali não resistiu aos maus resultados do time paranaense, que amarga a última posição na tabela. Com experiência na seleção brasileira, ele foi contratado em fevereiro após a saída de Wagner Lopes. Rogério comandou a equipe em 24 partidas, sendo 6 pelo campeonato estadual e 18 pelo Brasileirão, com 38% de aproveitamento. E o Paraná já contratou um novo treinador. Claudinei Oliveira vai assumir o comando técnico do clube. O anúncio oficial ainda não foi realizado, mas as bases do contrato já foram definidas. Oliveira chega com o contrato até o fim do Campeonato Brasileiro e a missão de tirar o time da zona de rebaixamento. O tricolor estará lanterna com 14 pontos. Vale lembrar que o Paraná também tem o pior ataque da Série A, com apenas 9 gols marcados. Em Porto Alegre, o atacante Paulo Guerreiro foi apresentado como novo reforço do Internacional. O jogador foi recebido com festa no aeroporto Salgado Filho e falou pela primeira vez com a camisa colorada. Guerreiro disse ter presenciado hoje a maior recepção de sua carreira e que já sonha com títulos pelo clube gaúcho. No entanto, o peruano preferiu não estabelecer uma meta de gols para a temporada. Como é de seu perfil, o centroavante garantiu entrega dentro de campo. Pela Copa do Brasil, 3 partidas vão agitar a noite de hoje. Logo mais, às 7h30, Cruzeiro e Santos vão se enfrentar no Mineirão. Pois é, Gabi, desse confronto vai sair o primeiro semifinalista da competição. Vale destacar que no jogo de ida, a Raposa venceu pelo placar mínimo e agora joga pelo empate. Enquanto o Peixe precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença para se classificar. Caso a equipe alvinegra vença por qualquer placar com apenas um tento de vantagem, a decisão da vaga vai para os pênaltis.
pênaltis. Lembrando que nessa edição da Copa do Brasil, o gol fora de casa não vale como critério de desempate. O que passar para a próxima fase vai ter como adversário o vencedor do embate entre Palmeiras e Bahia, que jogam amanhã em São Paulo. Às 9h45 da noite, a vez de Corinthians e Chapecoense duelarem na Arena Condá. No jogo de ida, os paulistas venceram por 1-0. Para se classificar, os catarinenses precisam triunfar por 2 gols de diferença. Se a Chape vencer pela diferença mínima, leva a decisão para as penalidades. Quem se classificar vai ter pela frente o ganhador do embate entre Flamengo e Grêmio, que também jogam hoje à noite. Isso mesmo, Daniela, cariocas e gaúchos vão medir forças no Maracanã. Na primeira partida, realizada em Porto Alegre, as equipes ficaram no empate em 1-1, com o gol de Luan e Lincoln. Pois é, Gabi, nada decidido, ainda vai ser um jogaço com certeza, e quem vencer a partida de hoje avança na competição. Em caso de empate, a disputa vai para os pênaltis, e a expectativa é de casa cheia. Cerca de 50 mil ingressos já foram comercializados. Giro esportivo. Vamos começar o giro de hoje com uma boa notícia para os fãs de basquete. A seleção brasileira vai voltar para Goiânia numa etapa importante para o esporte em nível mundial. A capital vai sediar no dia 16 de setembro o confronto entre Brasil e Ilhas Virgens. O duelo vai ser pela segunda fase das eliminatórias, que vai classificar as seleções para o Mundial de Basquete. O palco novamente vai ser o Goiânia Arena. A partida está marcada para as 7 horas da noite. A passagem do Brasil foi anunciada pela Federação Goiana de Basquete, mas ainda não foi confirmada pela Confederação Brasileira. A seleção brasileira de basquete esteve em Goiânia pela última vez no dia 22 e 25 de fevereiro desse ano, também pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2019. Na ocasião, o público bateu recorde na arena. No total, 10.550 pessoas compareceram para torcer. E Brasil saiu com a vitória nos 2 jogos que disputou. O primeiro confronto foi contra a Colômbia e terminou em 84-89. O segundo triunfo foi em cima do Chile, por 83-58. Agora vamos falar de tênis, Gabi. O sérvio Novak Djokovic fez seu segundo jogo em Cincinnati, e conseguiu a classificação para as oitavas do Masters 1000. O sérvio saiu atrás no placar, mas correu atrás do resultado e conseguiu a virada. O adversário foi o francês Adrian Mariano, que é o 28º no ranking. As parciais do jogo foram de 4-6 para o francês e depois de 6-2 e 6-1 para Novak. O primeiro set foi muito abaixo das expectativas para Novak Djokovic, que é o 10º do ranking. No segundo, o sérvio voltou com vontade de vencer, mudou a situação do jogo e venceu com mais tranquilidade. O próximo confronto de Novak vai ser contra o vencedor do confronto entre o alemão Mischa Zverev e o búlgaro Grigor Dimitrov, que é o atual campeão do torneio. Correio Esportivo. E hoje, mais uma vez, teremos o Correio Esportivo, que é o nosso quadro de depoimentos sobre algum momento emocionante para o torcedor, né, Gabi? Exatamente, Daniela. Então vamos saber qual é a história marcante de hoje. Confira aí. Mais do que uma disputa em campo, o futebol também é movido pelas arquibancadas. A torcida não só faz o esporte brilhar, mas também cria o vínculo entre o espetáculo e o espectador. Então, por que não fazer do torcedor a atração da vez? O Estação Esportiva traz no quadro Correio Esportivo depoimentos de quem presenciou um momento nos estádios que ficou na memória. E na série de hoje, vamos ouvir a experiência de Danilo, que desde criança acompanha o time do coração. Meu time é o Goiás Esporte Clube. Desde que eu me entendo de gente assim, meu pai, ele sempre gostou de futebol e quando ele veio para Goiânia, isso tem muito tempo, e sempre quando pôde ele me levava nos estádios. Então assim, desde criança eu comecei a acompanhar o Goiás e ir nos estádios, no Serra Dourada, desde a inauguração da Serrinha também. Então assim, faz muito tempo. Às vezes eu não memorizo datas assim, mas foi muitas partidas no estádio. A paixão por um time também tem seus momentos baixos. Ver o clube do coração ir mal em uma competição deixa qualquer um frustrado. Mas a sensação de acompanhar uma partida no estádio de pertinho
pode deixar de lado por um instante a decepção com o time e trazer novamente a emoção de fazer uma parte da torcida. O Goiás tinha sofrido um rebaixamento, eu até tinha falado que não ia mais no estádio. Falei, eu só volto no estádio quando o Goiás voltar para a Série A. Às vezes é uma coisa de criança também, né? Mas quando chegou o próximo ano ali, já estava lá, eu e meu pai, já estava ali de volta no estádio. Não, essas coisas de falar que não vai, a gente sempre fala depois de uma derrota, na verdade, né? Não volto mais. Aí chega o final de semana ali, você fala, vou lá. Os desencantos com o time fazem parte do futebol e deixar isso de lado também. Qualquer embate no meio do campeonato pode virar um clássico. E o que seria um programa para o final de semana acaba ficando sempre na memória. E baseado nisso que o Danilo conta agora pra gente como foi sua experiência assistindo o Clube do Coração. Eu lembro que nesse jogo 99 era Goiás e Bahia. Foi um jogo meio de semana, com chuva. Mais um jogo, na verdade, né? E no decorrer da partida, sim, foi um jogo assim, histórico. O jogo terminou empatado, 4-4, mas com belos gols, inclusive do nosso eterno Fernandão, e também do Dil, do ídolo do Goiás também, e também 2 gols do Silvio Criciúma, né? Que é um zagueiro aí que fez história também no Goiás. Então foi um jogo assim um jogo inesquecível. O momento mais marcante da partida, sem dúvida nenhuma, foi o lançamento do Marquinhos, o lateral Marquinhos, e o domínio do Fernandão e a bicicleta dele, né? Então isso foi um momento assim que, vamos dizer, a torcida foi a delírio, um dos momentos mais bonitos acredito, do estádio, um dos gols mais bonitos do estádio Serra Dourada. Pela chuva também, assim, o estádio não estava completamente lotado. Acredito que entre 10 e 15 mil pessoas. Mas quem foi, pôde fazer a sua parte lá e desfrutar desse momento. Nesse jogo, eu fui com meu pai. Eu tinha por volta aí de 13 a 15 anos. Eu fui pro estádio com meu pai. Mariana Siqueira com o Correio Esportivo. Chega ao fim a Estação Esportiva dessa quarta-feira, dia 15 de agosto de 2018. Apresentação de Daniela Versiani e Gabriela Starneck. Produções e reportagens foram de Daniela Versiani, Mariana Siqueira e Tandara Reis. Com edição geral e monitoria de Daniela Versiani, Mariana Siqueira e Tandara Reis. E orientação do professor Ricardo Pavan, com direção geral de Márcia Boarati. Trabalhos técnicos de hoje foram de Ana Cláudia Rezende e Murilo Cavalcante. O Estação Esportiva é produzido por estudantes de jornalismo da UFG. Para sugestões e participações, basta mandar mensagem via direct no Instagram, @estação_esportiva, ou ligar para 3521 1936. Muito boa noite a você, ouvinte. Boa noite a você, Gabi. Muito boa noite, Daniela, e uma boa noite para você, ouvinte. O Estação Esportiva volta amanhã às 6:30 da noite. Na sequência, você vai ficar com o programa A Voz do Brasil. E fica por aqui o Estação Esportiva. A sua resenha diária sobre todas as competições do esporte. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG.